dia, igreja! Cá estamos eu e Larissa representando o grupo de louvor, novamente de casa, né? Onde estávamos no início dessa pandemia toda e voltamos essa semana. Queríamos estar juntos como igreja no domingo, fazendo uma live, mas infelizmente demos esse passo atrás, mas é por uma boa causa, é pela nossa saúde, pelas nossas vidas, por prudência e por amor ao Senhor também, que a gente possa cuidar das nossas vidas, que é o tempo do Espírito Santo, diante dessa pandemia. Especificamente não estamos em casa, não estamos na igreja gravando, né? Porque, como alguns devem saber, minha mãe começou a sentir alguns poucos sintomas de Covid, mas a gente já está praticamente descartando essa possibilidade. Ela vai fazer um teste para ver, mas é provável que ela tenha tido uma crise alérgica, ela tem rinite já, sofre disso. E aí mexeu em algumas coisas empoeiradas, então ela começou a espirrar, a sentir uma certa irritação no nariz, coriza, e começou a tossir também. E aí tossir, né, acaba inflamando a garganta, dá dor de garganta e tal. Então começou aquela breve suspeita, mas esses sintomas duraram algumas horas. Eu conversei com o Davis, ele já deu algumas orientações pra gente. A gente está correndo atrás do teste agora para ela fazer só por precaução, mas realmente ela já está bem, sentiu isso por algumas horas, está tudo certo já. Então tudo indica que não é isso. Mas por precaução, como isso aconteceu essa semana, agora no final da semana, a gente optou por não se encontrar essa semana e tomar esse cuidado, tá? Então estamos aqui na nossa casa representando o grupo de louvor e na próxima semana a gente, quem sabe, volta a gravar na igreja. Os números da Covid vão dizer isso pra gente. Eu peço que vocês orem por isso, orem pela nossa igreja, orem pela nossa nação, né? Para que essa situação passe logo e que, como Igreja Batista da Freguesia, liderada pelo pastor Rogério e por toda a sua diretoria, possamos tomar decisões sábias diante dessa situação, conduzidas pelo Senhor, para zelar pelas nossas vidas, para que a gente continue unido como igreja. E é o que essa música vai dizer agora. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Tenho certeza que você já cantou essa música várias vezes, abraçando o seu irmão do lado, conversando, aproveitando esse momento junto. Não é o momento de fazer isso fisicamente, mas que a gente possa sempre se lembrar, como bem destacou o pastor Rogério no vídeo explicando a suspensão do culto ao vivo presencial, como é importante a gente cuidar do nosso irmão. Ligando, mandando uma mensagem, orando por ele, ainda que não esteja próximo, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor nesse momento, na verdade. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, virtualmente ou não. Amém? Vamos lá. Ele nos deu pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Mais uma vez no início. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa,
sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Que sejamos um, que a gente lembre que continua sendo igreja. Que não são paredes, não é ar-condicionado, não é projetor, não é instrumento musical, não é nada disso que nos torna igreja. É o Senhor, e que a gente possa ser corpo mesmo à distância. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. O amor do Senhor não falha, e essa é a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui, e continue cuidando de cada um de nós. Agora fica uma mensagem do pastor Rogério nessa manhã, e já antecipo a você, lembrando que logo mais
tem o nosso culto em família. Uma informação importante sobre esse culto em família de logo mais. Nós tínhamos a expectativa de começar o culto ao vivo esta semana e os cultos da noite vão ser gravados e a gente pretende gravá-los logo após o culto da manhã ao vivo. Então, para a gente ter um tempo de edição para o culto da noite, a gente decidiu sempre gravar o culto da noite no domingo anterior. Foi o que a gente fez há 2 semanas atrás e houveram alguns adiamentos, um técnico e agora por causa da Covid. Então nós vamos usar este culto gravado e por isso estaremos todos juntos na igreja ainda, mesmo com essa situação que eu contei da minha mãe. Esse culto já está gravado então há 2 semanas. E se Deus quiser, quando voltarmos a estar juntos, vamos continuar gravando na igreja, com a estrutura que a gente já conhece da igreja e será dessa maneira, tá bom? Fique com Deus e agora com uma mensagem do pastor Rogério. Grande abraço. Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui o pastor de vocês, Rogério Belan. Tenho muita alegria de estar hoje, nesse domingo, trazendo uma mensagem para vocês. Quero agradecer a você que sempre tem prestigiado todas as transmissões da Igreja Batista da Freguesia, você que é amigo, que embora não faça parte do hall de membros da Igreja Batista da Freguesia, tem sido assíduo. Isso é tão bom saber que há pessoas que se interessam pela palavra de Deus. Nós vamos estar orando hoje por alguns motivos que eu quero compartilhar com vocês. E se vocês tiverem motivos para pedir orações ou de gratidão, façam isso, se comuniquem conosco. Nós vamos estar orando, agradecendo os aniversários da Marisete. Marisete faz aniversário hoje. Parabéns, Marisete. Também aniversário da Paula Caroline, do José Paiva, o Zezinho, e da Rose Médici, que está lá no Rio Grande do Sul. Estão fazendo aniversário nessa semana também, aniversário de casamento, a Edna e o Birani. Nós vamos, antes de dar início à mensagem, nós vamos ter um momento de oração especificamente pela família do André, da Ellen e do Bernardo. André foi batizado nesta igreja, se casou, trouxe sua esposa. Aqui eles tiveram um neném, que é o Bernardo, lindo neném, e eles agora vão estar voltando para a terra de origem deles. André é militar e agora está sendo removido para lá. Nós vamos estar orando também por ele, tá? Faz aniversário também de casamento, alguns irmãos queridos que já não frequentam mais nossa igreja, mas quero lembrar e pedir as bênçãos de Deus para o Wagner e para a Valéria, e para o Christian e para a Elisângela. Vamos orar também pelos enfermos. Há enfermos pelos quais nós precisamos orar constantemente. Eles precisam ser sustentados pelas nossas orações. Nós vamos estar orando pela Juliana Lima, a Juliana, esposa do Lailson. Vamos orar muito por ela. Ela precisa das nossas orações. Lailson também precisa das nossas orações. Vamos estar orando por esse casal, pedindo a intervenção divina na saúde da Juliana. Nós vamos estar orando pela Rejane, pela Raquel, pela Marilac, pelo Agnello, pelo Antônio lá em Resende. Vamos estar orando pelo Márcio, que já está bem, agradecendo a Deus pelo seu restabelecimento da Covid. E há 2 pessoas que nos pediram que nós estivéssemos orando. Vamos orar pelo pai da Lúcia Bastos. Lúcia Bastos é uma professora muito querida, amiga de nossa família, e nós vamos estar orando pela saúde do seu pai. Vamos estar orando também, lembram da Neilda, que foi membro de nossa igreja, que agora está vivendo lá em Santos, e ela está pedindo orações pelo Rafael, seu filho, que está enfermo. Nós vamos orar pelos governantes, pelos profissionais de saúde, pelos pastores, pelos missionários, e pedindo a Deus proteção sobre nós. Todos esses motivos são motivos das nossas orações. Nós vamos orar agora pedindo a unção do Senhor para este momento, para essa mensagem de hoje, e vamos estar orando especificamente agora, pedindo as bênçãos de Deus sobre o André, sobre a Ellen e sobre o Bernardo, que vão estar viajando, que Deus os guarde na sua viagem e que Deus os guarde e os abençoe lá no seu destino, onde eles vão estar morando agora,
lá mais para o norte do país, né? Nós vamos estar orando por eles. Não, norte, centro-norte do país, né? Nós vamos estar orando por eles agora. E vamos pedir a bênção de Deus no final do nosso programa de hoje. Nós vamos estar orando por esses motivos outros que foram apresentados aqui. Então, agora feche seus olhos e nós vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade. O Senhor é presente, o Senhor é o Deus da história, mas é o Deus pessoal de cada um de nós. O Senhor conhece o que se passa no nosso coração, no nosso corpo. O Senhor nos conhece completamente. Então nós pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Senhor, quero suplicar que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para proferir, Senhor, essa palavra hoje, que ela possa vir de ti. Da mesma maneira, toca a mente e o coração dos teus filhinhos que vão ouvi-la, para que eles tenham discernimento para recebê-la e compreendê-la. Meu Pai, hoje nós estamos pedindo uma bênção especial para a família do André, da Ellen e do Bernardo. Senhor Deus, eles que são tão amados, tão queridos, que passaram um tempo bom aqui conosco, Senhor, mas agora continuam a trajetória da sua vida sendo bênção em outro lugar. Eles vão viajar, vão estar indo para perto dos seus parentes. E o nosso pedido é que eles sejam guardados de todo mal, levados em segurança, sejam abençoados no lugar em que vão viver e que ali eles possam ser abençoados e abençoadores. Que eles possam ser ali, Senhor, emissários da Tua palavra e do testemunho do Evangelho. Que eles possam ser felizes na vida conjugal, na vida familiar. Que Bernardo cresça, Senhor, debaixo da Tua poderosa e protetora mão. Que ele se torne uma criança, um adolescente, um jovem, Senhor, abençoado e temente a Deus. Senhor Deus, sobre eles esteja, Senhor, o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus. Esteja a companhia e o abraço carinhoso do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Vamos então abrir as nossas Bíblias agora e nós vamos estar tendo a nossa meditação de hoje. Título do nosso sermão: Louvai que o Salvador está no meio de nós. O Salvador está no meio de nós. Daqui a 19 dias, precisamente, será Natal. Será Natal. Como o ano passou rápido, não é? Que coisa, que velocidade, que ano diferente, que coisas estranhas, incomuns acontecendo na nossa vida. Então, daqui a 19 dias será Natal, em que nós estaremos comemorando, lembrando do nascimento de Jesus. E aí eu fico me perguntando, e talvez vocês fiquem se perguntando também, como nós estaremos no Natal? O que nós vamos fazer nesse Natal? No que nós estaremos pensando? O que sentiremos nesse Natal? Como vai ser o clima dentro de nós nesse Natal? Com quem nós poderemos estar neste Natal? Algo muito interessante é também pensar nas consequências do Natal. Quando me refiro às consequências do Natal, estou me referindo às consequências da própria vinda de Jesus. Nasceu neném da barriguinha de Maria, por ação puramente divina. E é preciso lembrar o que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos fala com todas as letras que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Uau! Separados da glória de Deus. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Consequência
do pecado na vida do ser humano é experimentar a morte. Isso está em nós, isso está em nós. A experiência da morte é a experiência de todos nós, de cada um de nós, mais cedo, mais tarde, acontecerá. Acontecerá. Experimentar a morte, porque o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas há algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com você e que você visse comigo aí, Romanos 6, 23. Veja aí comigo, Romanos 6, 23. Deixa isso bem claro, mas nos diz algo fantástico, que diz, porque o salário do pecado é a morte, ponto. Mas o dom, o presente, gratuito, gracioso de Deus é a vida eterna. Em quem? É a vida eterna em Cristo Jesus. Todos nós vamos morrer. É o salário do pecado. E todos nós somos pecadores. Não deixaremos de ser pecadores. Não deixamos de ser pecadores. Mas o Senhor nos deu um presente. Porque a Bíblia diz também que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Nós teríamos experimentado a morte e experimentado a eterna separação de Deus. Mas o texto diz que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vinda de Cristo no primeiro Natal, sua morte na cruz, sua ressurreição, não nos tirou da condição de pecadores. Somos. Por isso experimentamos a morte física. Mas a vinda de Cristo, muito mais importante do que isso, ela aconteceu para que estes pecados, destes pecadores que somos, fosse justificada. E nós recebêssemos um presente. E este presente é reaproximação com Deus. A vida eterna que todos nós teremos passa a ser não separada de Deus, mas com Deus. Com a glória de Deus. E aí eu convido você para ver um pouquinho antes, em Romanos 3, 23, que diz que, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, graciosamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, o Natal é de uma importância eterna. É de uma importância muito acima do que nós podemos entender como físico. O Natal é a religação, é a chegada do Cristo que proporciona a religação eterna com a glória de Deus. Ainda que sejamos pecadores, mas pecadores justificados. Vamos falar um pouco de Natal. Nesse tempo em que as pessoas têm tido um cansaço desta condição que nós temos vivido, dessa condição estranha e muitas notícias difíceis, mas há uma notícia maravilhosa que deve alegrar o nosso coração, é que Jesus nasceu. Então, daqui a 19 dias nós vamos lembrar disso e eu quero primeiro pensar com você em algumas coisas com relação a isso. Primeiro, como é que foi o primeiro Natal? O primeiro Natal com Jesus, porque lá estava ele, né? Jesus nasceu em Belém, Belém da Judéia. E depois de seus pais fazerem uma caminhada no lombo de burro, possivelmente José caminhando ao lado ali de sua Maria, uma caminhada de nada menos do que 120 quilômetros. Uau! 120 quilômetros no lombo de um burrico. César Augusto, que era o imperador daquela época,
ele havia encomendado um censo, um recenseamento. E José, então, e Maria vieram da Galileia. Vieram lá da Galileia, se dirigiram à Judéia, lá a Belém, né? Belém estava cheíssima de gente. Todos que haviam nascido em Belém ou que tinham como antepassados pessoas importantes de Belém, todos vieram até Belém. Belém estava cheia, muita gente naquele primeiro Natal. Jesus nasceu ali. Jesus nasceu ali, Jesus nasceu no meio do povo em Belém. Eu imagino aquelas estreitas ruas de Belém, lotadas de gente, muita gente procurando onde é que eu posso me hospedar, e procuravam ali, aqui, talvez as pessoas nas casas, elas proporcionassem o aluguel de um cantinho, de um quarto. As estalagens estavam absolutamente lotadas e as pessoas talvez tenham se antecipado um pouco, vindo um pouco mais cedo do que a data do censo, mas Maria não podia correr, ela estava no finzinho da gravidez, barrigudinha, e José teve que vir com cuidadinho com ela, talvez tenham chegado um pouco depois da grande maioria daqueles que vieram. E então, Jesus nasceu no meio da multidão. Aquela multidão em Belém, aquela multidão pôde ouvir o primeiro chorinho de Jesus. Puderam talvez ouvir os gemidos de dor de Maria. José, provavelmente bastante nervoso, fazendo ali o parto da sua Maria. As estalagens estavam lotadas. A Bíblia diz que não havia lugar. E só sobrou para Jesus uma estrebaria, um local de guarda dos animais. Só sobrou aquele lugar ali. E ali, no meio dos animais, em uma manjedoura, que quer dizer um coxo, um comedouro, ali nasceu Jesus. Jesus nasceu no meio do povo. Jesus, no primeiro Natal, esteve no meio dos animais. Lucas 2, de 1 a 7, conta como isso aconteceu. Abra aí sua Bíblia, vamos recordar um pouquinho. Lucas 2, de 1 a 7. Você vai gostar de rever isso. Lucas 2, de 1 a 7. Nós vamos ler juntos. Leia aí comigo. Que diz que naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Lucas, eu estou lendo 1, desculpe. É 2, perdão. Vamos lá, Lucas 2, de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu no meio da multidão, ali daquela cidade, numa estrebaria. Jesus, nos seus primeiros momentos, estava no meio dos animais. Muito bem, e a gente fica entendendo pelo texto bíblico que os anjos do céu estavam absolutamente indóceis com aquela situação. Eles sabiam que estava em curso o plano de salvação da humanidade. Havia nascido o Filho de Deus.
E eles queriam anunciá-lo. Os anjos estavam ansiosos ali para anunciarem o nascimento de Jesus. E não só estavam ansiosos, como realmente anunciaram. Eles fizeram isso. Anunciaram aos homens daquela região que Jesus havia nascido. E havia ali um grupo de pastores que cuidava do gado miúdo daquela região. Os pastores cuidavam das ovelhas, ficavam à noite nos pastos, muitas vezes, protegendo aqueles animais. O mesmo texto aqui de Lucas 2, agora de 9 a 14, nos conta esse momento lindo em que os anjos anunciam o nascimento de Jesus. Então, Lucas 2, de 8 a 14, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova ou notícia de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Uau! No primeiro Natal, Jesus esteve também no meio dos anjos. Jesus chegou em Belém no meio da multidão do povo. Depois Jesus nasceu e permaneceu no meio dos animais, e agora ele está no meio dos anjos. Os exércitos celestiais viram e ouviram o nascimento de Jesus. Aqueles pastores estavam absolutamente atônitos. Eles foram tomados pelo temor, pelo deslumbramento, pela curiosidade daquela situação. Estavam deslumbrados. Naquele primeiro Natal, Jesus esteve também no meio dos pastores. Jesus esteve no meio do povo. Jesus esteve no meio dos animais. Jesus esteve no meio dos anjos. Jesus esteve no meio dos pastores, trabalhadores, povo simples daquele lugar, pastores do gado miúdo. O povo trabalhador viu e ouviu a Jesus. Jesus, então, desde o primeiro Natal, esteve no meio de tantas pessoas, de tantas situações. Não há relato de que tenham feito alguma festa de aniversário jamais para Jesus. Nunca se relatou nos evangelhos uma festa de aniversário para Jesus. É interessante que a única citação de festa de aniversário nos evangelhos, e há uma citação, está em Mateus 14,6, que é uma festa de aniversário feita para Herodes, aquele homem tão mau. Não fizeram festa para Jesus. Acho que porque, na realidade, o Natal é Jesus. Não é propriamente uma festa para Jesus, mas é o próprio Jesus. Jesus é que justifica, é que explica, é que é o valor incontestável do Natal. Em todo o seu ministério, Jesus permaneceu no meio do povo. Nós vimos isso em tantas situações na Bíblia. O Jesus que veio ao mundo para salvar o homem estava sempre junto deste homem, junto do povo. Em João 2, nós vimos Jesus no seu primeiro sinal, fazendo água se tornar vinho lá em Caná. Era uma festa de casamento, a festa não era para ele. É interessante que a Bíblia diz que quem foi convidado para aquela festa foi Maria. E diz assim, e Jesus estava junto. Jesus estava junto, a festa não era para ele. Mas lá estava Jesus, no meio do povo.
no meio daquela festa que esteve muito próxima da destruição da festa, de um fiasco enorme, não fosse o milagre feito por Jesus. Em João 2 também, nos versículos 13 a 25, Jesus está presente em outra festa no meio do povo, na primeira festa relatada aqui da Páscoa. E Jesus ali naquela festa entra no templo e limpa o templo completamente, expulsa aqueles homens que comercializavam ali dentro, que faziam câmbio. Em João 5, numa segunda festa da Páscoa, também no meio do povo, Jesus cura um homem paralítico de nascença. No tanque de Betesda, aquele homem estava ali extremamente doente, paralítico, de forma crônica. E Jesus cura aquele homem. E era sábado. Não poderiam fazer nada que fosse de movimento ou de trabalho físico, mas Jesus curou. Em Mateus 9, Jesus estava num almoço festivo no meio do povo também, na casa de Mateus. Mateus havia acabado de ser chamado para o discipulado, para segui-lo. Jesus, então, ali é criticado. No meio daquele povo, Jesus é criticado. E Jesus ainda assim chama aqueles pecadores todos ao arrependimento, e é ali que Jesus vai afirmar: os sãos não precisam de médico, apenas os doentes. Eu vim para curar. Eu vim para curar. Eu vim para curar a humanidade. Interessante a gente sempre pensar isso. Jesus se pôs no meio do povo, se pôs até no meio das festas, sempre para curar, sempre para restaurar, sempre para salvar. Jesus está no meio do povo. Em Mateus 26, quando Jesus antecipa a última festa da Páscoa, Jesus faz uma refeição, a ceia com os apóstolos, e ali faz aquela refeição, e Jesus resolve lavar os pés aos seus discípulos, ensinar a eles o valor da humildade, o valor de servir. Jesus sempre no meio do povo, cuidando. Em Mateus 27, no tempo da última festa da Páscoa, Jesus se deixa crucificar. E quando se relata a crucificação, a Bíblia diz que o povo estava em volta dele. Jesus no meio do povo. Aquele povo cujo salário do pecado era a morte, mas que o dom gratuito, através dele, era a vida. Então Jesus ali está para salvar no meio do povo. Ele está no meio do povo para salvar pessoas como você e como eu. Jesus está no meio do povo. Mateus 28, pela festa da Páscoa judaica, no amanhecer do domingo, após a crucificação, a Bíblia nos conta que Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou no meio dos guardas, Jesus ressuscitou no meio daquelas mulheres que foram embalsamar, que foram passar ungüentos no seu corpo, no meio de Jerusalém, que estava repleta de gente pela Páscoa, e a festa era dos judeus, a festa era do povo, a festa da salvação, da ressurreição é nossa, e Jesus está no meio do povo. Jesus viveu o evangelho que ele pregou. E Jesus viveu o evangelho e vive o evangelho hoje também no meio das multidões, no meio das festas, no meio do povo. Se Jesus estivesse aqui hoje, ainda, não tivesse retornado aos céus, ele certamente estaria no meio do povo.
estaria no meio do povo. E a gente fica se perguntando, poxa, onde é que estaria Jesus no Natal, nesse Natal que vai acontecer daqui a 19 dias? A festa é dele. E eu quero dizer para você, Jesus estaria no meio do povo, Jesus estaria no meio da multidão, Jesus estaria no meio de nós. Mas nós pensamos isso fisicamente, né? Porque se Jesus não está fisicamente, ele está aqui espiritualmente. E Jesus está no meio de nós. Quando você ficar triste, quando você ficar angustiado, quando você ficar abatido, lembre-se que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte, mas que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Lembre-se que todos pecaram e estavam separados da glória de Deus, mas todos aqueles que receberam esse Jesus no meio do povo, eles foram reunidos para viver uma eternidade na glória do Pai. O que ele estaria sentindo e pensando no Natal? Eu creio que Jesus estaria orando por nós, estaria falando ao Pai por nós. Ele diria assim: Pai, eu amo tanto esse povo. Me coloque no caminho de alguém a quem eu possa falar do verdadeiro sentido do Natal, Pai. Ele oraria por nós, como ele orou. Abra lá sua Bíblia em João 17. Nós vamos ler só 2 versículos desse texto lindo, grande, lindo. João 17, 15 e João 17, 20. Ele estaria orando assim, ó, João 17, 15. Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E oraria como está no versículo 20. Eu não rogo, ou eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E aqui, Jesus orou por nós. Quando lá no passado ele falou, eu oro por aqueles que virão a crer. Nós. Jesus está no meio de nós. E nós, o que faremos nesse Natal? O que é que você vai fazer nesse Natal? Efésios 5:18 diz assim, ó: num outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E diz assim, andai como filhos da luz. Nesse Natal, nós vamos andar como filhos da luz. Nesse Natal, nós vamos nos lembrar que nós fomos justificados. Nesse Natal, nós vamos lembrar que o salário do pecado é a morte, e a morte física nos acompanha e nos acompanhará durante toda a nossa vida até que ela venha, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aquele pecado que nos separava da glória de Deus, quando nos arrependemos do pecado, quando nos entregamos e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa glória de Deus está restaurada para uma vida eterna com Deus. Andai como filhos da luz. E a luz só ilumina se ela for posta no meio das trevas, né? Nós precisamos estar no meio das trevas, no meio da sociedade. O próprio Senhor Jesus diz, olha, vós sois a luz do mundo. Eu gosto muito da mensagem daquele hino belíssimo, Aleluia, de Handel, né? Que na sua letra diz assim, olha, o reino deste mundo já passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Rei dos reis, para sempre, sempre, aleluia. Grande Senhor, para sempre, sempre, aleluia. O reino deste mundo já é do Senhor. A vitória é certa e é ganha. Quero terminar essa palavra de hoje lembrando do Natal e lembrando
que nós devemos estar com o nosso coração e a nossa mente cheios de esperança desse Deus que nos garantiu através do seu Filho o retorno à glória de Deus. Não importa o que aconteça, sabemos que o salário do pecado é a morte física, nós sabemos disso, mas a glória está restaurada. A glória está restaurada. Então, nesse Natal, não vamos nos isolar, não vamos nos entristecer, não vamos nos deixar abater de forma nenhuma, de jeito nenhum. Vamos compartilhar a nossa fé. Vamos ligar para o nosso irmão, dizer uma palavra de ânimo e de encorajamento. Que bom vai ser receber também mensagens de ânimo e encorajamento. Faça isso. Vamos fazer como Jesus. Jesus não perdia tempo, testemunhava sempre para alguém sobre o verdadeiro Natal. Vamos confiar nesta palavra da Bíblia que nos garante compartilhar da glória eterna do Senhor Deus. Vamos ser povo de Deus. Este povo, no meio de quem Jesus sempre esteve, sempre está, sempre estará, no meio do povo dele. Quero convidar você para que nós terminemos essa nossa palavra hoje lendo trecho de um salmo, Salmo 147. Salmo 147, nós vamos ler os versículos de 1 a 7, só esses iniciais, mas veja que mensagem maravilhosa, mensagem de esperança e de alegria. Salmo 147 diz assim: Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus. É agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para um outro lugar. Ele cura os que têm o coração partido. Ele trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso. A sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor. Toquem músicas na lira em louvor ao nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos caminhar na direção desse Natal, dessa época linda, dessa época maravilhosa, e vamos lembrar: louvai que o Salvador está no meio de nós. Título da nossa mensagem. Vamos orar agora. Feche seus olhos comigo, vamos nos irmanar nessa oração. Vamos lá? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos Te agradecer, porque embora saibamos que o salário do pecado é a morte, e esta morte, esse sofrimento físico alcança a todos nós que somos pecadores, mas que somos pecadores justificados. E porque somos justificados, não estamos mais separados da Tua glória. Não estamos separados eternamente da Sua glória. E é, Senhor, garantida a nossa vida eterna contigo na Sua glória. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, abençoa a todos, Senhor, eu te peço, que fazem aniversário nessa semana. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, Senhor, conforta-os. Põe Tua mão sobre eles, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos levar todas as nossas petições a Ti, todas as nossas gratidões. Devemos dar a conhecer a Ti tudo aquilo que vai no nosso coração. Então nós queremos Te pedir, Senhor, respeitando a Tua soberania, cura os enfermos, Senhor, que estão nos ouvindo, que estão clamando por cura, Senhor. Põe Tua mão, Tu és completamente poderoso, porque nós sabemos que a Tua promessa para que nós sejamos salvos para a vida eterna, ela está cumprida, Senhor. E te pedimos, cura o corpo, Senhor, cura os corpos, eu te peço.
Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor também abençoe, Senhor. Volto a lembrar o André, a Ellen, Senhor, e seu filhinho nessa sua viagem. Cuida deles, Senhor, que o Bernardo seja muito bem cuidadinho por Ti. Senhor Deus, te peço que o Senhor abençoe os governantes do nosso país. Que o Senhor abençoe, Senhor, os profissionais de saúde tão valorosos. Livra-nos, Senhor, do mal, eu te suplico. Abençoe pastores, missionários por todo esse mundão, Pai. E nós te agradecemos, porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para nos justificar do nosso pecado cometido. Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, vivifica a nossa fé, que possa haver alegria nos nossos corações, independente de toda e qualquer circunstância. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Lembrem que hoje às 15 horas nós temos a Escola Bíblica Dominical Kids para as crianças. Então, sintonize no Zoom às 15 horas e depois à noite, às 19h30, nós temos o nosso culto em família. Vamos nos ver. Até lá!